Bom dia, boa tarde, boa noite, amados ouvintes do Facebook, do YouTube. Nós estamos aqui para ler a palavra do Senhor. Nós vamos meditar hoje num texto muito importante que fala do sacrifício de Jesus Cristo para tirar os nossos pecados, para levar consigo os nossos pecados. Ele que foi perfeito, o homem, o Deus que se fez homem, andou perfeitamente aqui na terra, não é entre os demais homens, aquele que não conheceu pecado, ele se fez, se deu em sacrifício pelo pecado de muitos. E o texto que nós vamos ler, nós vamos ficar em 3 versículos apenas no livro de Hebreus. Nós vamos ler lá no capítulo 9, os versículos 27 e 28. Em seguida, nós vamos para o capítulo 10 e o versículo 26. Amém? No versículo 27 do capítulo 9 de Hebreus, diz assim a palavra do Senhor: E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Esses 2 versículos está nos declarando o sacrifício de Jesus Cristo, o homem perfeito, puro, imaculado, que não viu pecado, mas se ofereceu em sacrifício, se deu em sacrifício, entregou-se a si mesmo pelo pecado de muitos. E como está falando, aos homens é ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Está falando de nós, seres terrestres da face da terra. Assim também Jesus Cristo, como homem, morreu uma única vez para consigo levar o pecado de muitos. Não é? O sacrifício dele foi feito de uma vez por todas. Assim como aos homens foi ordenado morrer apenas uma vez, Cristo, ele também se deu uma única vez. Foi um único sacrifício. Foi o sacrifício definitivo. Depois do sacrifício de Cristo, não há sacrifício que leve pecado de ninguém. O sacrifício de Jesus Cristo, ele foi único, definitivo, de uma vez por todas. E esse sacrifício, ele foi unicamente para nos unir, nos reconciliar com Deus, através da purificação dos nossos pecados. E só reconhece isso quem encontra com Jesus Cristo. Quem se encontra com Ele reconhece-o como a verdade absoluta e entende o seu sacrifício, o seu amor e a sua entrega naquela cruz. Ao reconhecer isso, ao conhecer a verdade, ao se deleitar na palavra do Senhor, passamos de ignorantes a conhecedores da palavra, passamos de ignorantes, né, na nossa essência, a seres que Jesus assim nos ilumina e nos enche da sua sabedoria. E passamos de fato a ser filhos de Deus, pequenos cristos, porque estamos ali com os olhos abertos agora, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então passamos ali a ser conhecedores da verdade, pessoas que andam segundo a palavra de Deus, que é a verdade. E em seguida, o capítulo 10 do livro de Hebreus, ele vai nos levar a um conhecimento de como reconhecer este sacrifício, de entender como foi feito e de nos preservar nessa fé, confiante de que esse sacrifício foi de uma vez por todas e que nós, assim, através de Cristo, nos reconciliamos com Deus. Mais à frente, no versículo em que nós falamos no início, né, o versículo 26, agora do capítulo 10 do livro de Hebreus, a palavra fala: porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Esses 2 versículos do capítulo 10, o 26 e o 27, do capítulo 10 de Hebreus, ele fala que se depois de entendermos tudo o que Cristo fez, o seu sacrifício pelos nossos pecados, depois de conhecermos a palavra da verdade, se assim pecarmos voluntariamente, não é com o entendimento de que estamos pecando, por este pecado já não há mais sacrifício. O sacrifício de Cristo, ele é válido de uma única vez por todos os pecados de todas as pessoas, até
que possamos conhecer a verdade absoluta, a palavra de Deus, e sabemos o que é certo, o que é errado. Saímos da ignorância, as vendas caíram dos nossos olhos, então não tem mais aquela coisa que a gente não sabe o que é pecado. Então, quando a gente passa a conhecer as coisas espirituais, as coisas carnais, entender, fazer essa diferenciação, saber o que é certo, o que é errado diante do nosso Senhor, saber o que é que agride a Deus. Então, se ainda assim, conhecendo todas essas coisas, pecarmos, será um pecado voluntário, aquele que você sabe que está pecando e aquele que por ele não há mais sacrifício, porque a palavra é muito clara. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, por este pecado já não há mais sacrifício. Cristo não morreu por este pecado, porque você já sabia que era pecado ao pecar. E por este pecado só vai restar uma expectação horrível de juízo. Você será julgado. E ardor de fogo que há de devorar os adversários. Aqueles que transgridem o nome santo de Deus por ignorância, esses podem ser perdoados a qualquer momento pelo sacrifício de Jesus Cristo, porque eles são ignorantes, não são conhecedores da palavra. Mas aqueles que pecam voluntariamente, eles tornam-se transgressores da verdade de Deus, a verdade absoluta. Por esses já não há mais sacrifício. Eles abriram mão de um sacrifício que foi feito por eles e passaram a pecar voluntariamente, sabendo que estão pecando. E aí só vai restar a ele o juízo, o ardor de fogo, porque é isso que está esperando pelos adversários de Deus. E aqueles que conhecem a verdade e transgridem essa verdade, eles tornam-se adversários de Deus. Não queira, meu querido, passar de amigo de Deus a adversário de Deus. Não queira, porque o nosso Senhor, ele é abundante em misericórdia, ele é amoroso, ele é bondoso, ele entregou seu único filho. Jesus assim se deu em sacrifício de uma única vez para nos livrar da ira do próprio Deus. E aí então, depois de conhecer todo esse amor, toda essa misericórdia, seu perdão, a gente passar a pecar voluntariamente é algo que os adversários de Deus, eles vão ter que pagar por isso. E nós não fomos feitos para ser adversários de Deus, nós fomos criados pelo próprio Deus para sermos filhos, para sermos amigos, para estarmos em comunhão com Deus. Queira estar em comunhão com Deus. Você que está afastado da palavra do Senhor, da presença do Senhor, volte para o Senhor. Volte, reconheça, peça perdão. Peça perdão a Deus. Talvez você não tenha pecado voluntariamente, você apenas está afastado e há coisas que você ainda não pôde perceber, não pôde conhecer por estar afastado. Então, conheça. Conheça a verdade, seja livre, seja de Deus. Porque não há coisa melhor do que servir ao Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, e amá-lo acima de tudo, porque o amor a Deus é aquilo que nos vivifica a cada dia. É o sentido da nossa vida, é saber que tem um Deus Todo-Poderoso que zela pelas nossas vidas, que cuida de nós. E a gente precisa amá-lo acima de todas as coisas, como a palavra manda, porque é Ele que nos amou primeiro. Foi Ele que nos escolheu e nós só estamos devolvendo um pouquinho. A gente não pode fazer tudo, a gente não pode devolver a Ele exatamente aquilo que Ele nos dá, mas a gente pode fazer pelo menos o que Ele nos pede, entregar a nossa vida e o nosso caminho nas mãos dele e deixar Ele cuidar de nós.